Olá, bom dia. Está começando Saúde Algo Mais e hoje a gente vai falar sobre um tema muito, mas muito importante. Embora a gravidez seja, na maioria das vezes, um momento de extrema alegria e emoção para a família, é importante planejá-la. A chegada de uma criança implica em muitas mudanças físicas, estruturais, emocionais e financeiras. Por isso, a gente vai conversar hoje sobre o que o Instituto de Ensino e Pesquisa apontou, que os valores que são gastos com filhos até 18 anos podem passar, pasmem, de 3 milhões de reais. Além disso, será que os pais estão aptos a cuidar de uma criança e abrir mão, por exemplo, de boas noites de sono? No Saúde Algo Mais de hoje, nós vamos conversar sobre os custos de criar um filho, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista emocional. Para isso, eu recebo agora a psicóloga Leonor Corbucci e a economista e administradora Leila Oliveira. Bom dia, Leonor. Bom dia, Ricardo. Prazer receber vocês aqui. Prazer estar aqui, muito obrigada. E é sempre bom falar de um tema importante, né? A gravidez sempre cercada de muita emoção, de muitas alegrias e, de fato, é algo a ser celebrado, mas é preciso também racionalizar esse momento, né? É importante também planejar uma gestação. Sim. O que é mais importante, planejar do ponto de vista emocional ou do ponto de vista financeiro? Deixo para cada um de vocês E agora, responder. Pode falar. Eu acho que quando a gente consegue planejar e se organizar, né, para a chegada de um bebê, é o melhor dos mundos. A gente tem que pensar que o casal tem que estar com uma estabilidade financeira no relacionamento para receber uma criança, né? Quando a gente tem esse planejamento, né, a gente vai ter mais estrutura emocional, mais equilíbrio emocional para receber essa criança. Só que também a gente sabe que tem essa questão financeira, né, Leila? Que se não tiver, a gente fica inseguro, a gente não sente confiança também nisso e vai afetar o emocional. Então, acho que não tem um que é mais importante que o outro, acho que os dois caminham juntos. Sim. O aspecto financeiro costuma ser um pouco mais assustador, eu diria, né? E menos pensado antes. Então, planejar um filho, até planejar não ter um filho, você precisa assumir um planejamento. Até não ter um filho... que poucas pessoas façam esse planejamento. Né? Mas até a decisão de não ter um filho, né? Para cada escolha é uma renúncia. Você disse no início, né? Estamos dispostos a perder noites de sono? Ou estamos dispostos a perder viagens, né? Tudo aquilo que você programou para uma vida, não que o filho vá te impedir de fazer isso. Mas, como você disse, os gastos podem chegar tranquilamente a 3 milhões e 600 mil reais, pasme. Isso, claro, uma pesquisa do INSPER, né? Foi feita dentro de casais, aí a gente não conta, é legal destacar isso, Ricardo, que nessa pesquisa a gente não está contando mães e pais solo. Então, ali, todos esses valores são computados somando uma renda familiar. Então, nós temos uma outra... significativa, né? Isso, significativa. Mas nós temos que considerar as classes econômicas, as classes sociais do nosso país. Então, esse gasto de 3 milhões e 600 mil reais ao longo de até 23 anos desse filho. Então, entre 18 e 23 anos, você vai ter esse gasto, ou esse investimento, ou esse custo com o filho. Mas se eu for para o outro lado da pirâmide, se eu for para a base dessa pirâmide, para aquelas famílias que têm uma renda muito menor, uma realidade de desigualdade social que nós vivemos no país, esse gasto de 18 e 23 anos pode estar aí em torno de 150 mil. Então, olha os 3 milhões e 600 e os 150 mil. Muito, é muito. Do ponto de vista de oportunidades e de construção de vida para essa criança, a diferença de investimento na vida deles traz impactos no futuro? Eu acho que é primordial. Para eu ter um filho, eu preciso pensar que ambiente esse filho vai poder frequentar, principalmente vamos falar da educação.
que eu vou Tem poder... uma frasezinha, né? O filho não pediu para ver, Não né? pediu para nascer. Então, é uma frase que a gente costuma evitar, mas o que você vai delegar para esse filho? Inclusive, Ricardo, o nosso planejamento de carreira. Claro, o que essa mãe vai fazer depois desse filho adulto, depois que esse filho nasceu? Muitas vezes ela abre mão de uma carreira para poder cuidar desse filho. Mas, se ela abre mão de uma carreira de forma definitiva, ela está se delegando a esse filho na velhice dela. Porque ela está jogando a responsabilidade também. É verdade. Existe um estudo que aponta para isso também. As mães que não têm condição, as mães que optam mesmo por abrir mão da profissão, até esse filho vai ser responsável, porque você sabe que essa coisa inverte depois de um tempo. Mas primeiro... Colocar uma carga sobre esse filho. Mas não tem jeito, né, Ricardo? Depois, na velhice, esse filho precisa vir. Nem todos vêm, mas eles precisam vir, eles acabam vindo. Então, eu costumo dizer isso, planejar um filho é primeiro planejar a minha carreira. Como é que eu estou? Depois que eu estou estabilizado, todo mundo está estabilizado para tomar a decisão de ter um filho? Não, absolutamente. Mas aí a gente vai pontuando algumas coisas que dá para pensar no meio desse caminho. A gente vai fazer um intervalo, mas eu gostaria de deixar para você já pensar na resposta. Quais os impactos emocionais que a geração de um filho traz para a mulher e para o casal. Já voltamos, fiquem com a gente. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. O melhor tratamento vascular está na Angiocentro. Contamos com equipe altamente capacitada e os aparelhos mais modernos do mercado. A Angiocentro fica na Rua Antônio Maria Coelho, 2728, Campo Grande. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cassemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cassemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cassemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento. Há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais. Hoje entrevistando a Leonor Corbucci, que é psicóloga, e a Leila Oliveira, que é economista e administradora. Estamos falando sobre os custos de cuidar, de criar um filho, do ponto de vista emocional, do ponto de vista financeiro. Leonor, quais os impactos emocionais de um filho na vida de um casal, na vida da mulher?
Os pais precisam, no primeiro momento, priorizar a saúde emocional deles, né? Então, como a Leda falou, quando a gente se planeja, se organiza para isso, tudo ocorre de uma forma melhor, porque a gente já se planejou para isso, né? Muitas vezes acontece de uma forma inesperada a gravidez, né? Acontece, a gente tem que se adaptar, né? A gente tem que se organizar, trabalhar a aceitação, para que a gente consiga ter saúde emocional para lidar com os nossos filhos. Então, assim, Ricardo, a gente tem que trabalhar, em primeiro lugar, com a nossa saúde emocional, né? Como que nós estamos? Porque nós somos o reflexo que vai direto para as crianças. Então, muitas vezes a gente fala, né? A saúde emocional do meu filho é em primeiro lugar, mas não é assim, né? Nós temos que priorizar a nossa saúde emocional para que nós fiquemos bem para passar isso para as crianças. Então, quando o filho é planejado e a gente organiza para isso, tudo vai correr bem. Então, a gente tem que se organizar, né? Emocionalmente, tem que se estruturar. O casal, né, também se preparar para isso, porque tudo isso vai influenciar, né? Agora, as mudanças na vida do casal precisam ser ajustadas, conhecidas, né? Muita gente engravida envolvidos pela emoção, Sim. mas sem racionalizar as transformações que isso pode acarretar. E a gente sabe que são comuns as separações conjugais nos primeiros anos de vida da criança, não é verdade? Sim, sim. A sobrecarga emocional, ela existe, né? Tanto para o pai como para a mãe. A gente vive numa sociedade em que sobra muito mais para a mulher, né? Da mulher parar de trabalhar, da mulher ficar de casa para cuidar da criança. Mas o trabalho tem que ser igual para os dois, né? Eles têm que compartilhar as mesmas tarefas. No início, né, é normal porque pelo vínculo simbiótico que a criança tem, que a mulher tem com a criança fica mais dependente da mãe por conta da amamentação, dos 9 meses da gravidez. Então ela fica mais dependente. Então a mãe, ela para realmente a vida dela de trabalhar, ela acaba abrindo mão da vida dela, né, para ficar com a criança. Só que depois, né, conforme a criança vai tendo mais maturidade emocional e social, os dois têm que trabalhar da mesma forma. Então, dividir a responsabilidade, né, os afazeres com a criança. Então, o pai tem que levar para a escola, tem que trocar, tem que trabalhar em conjunto, né, independente se vai continuar separado ou casado, né. O filho é dos dois, então eles têm que fazer um trabalho em conjunto. Agora, a gente fala muito sobre a questão do planejamento profissional, da carreira. A gente também percebe que muitos casais têm retardado, né, a gravidez. E isso se deve muito aos aspectos profissionais e a uma certa dificuldade de estabilização da carreira. É esse planejamento mesmo, né? Muitos casais optam por formação acadêmica primeiro e depois ter um filho, estabilidade, que seria o correto, né? Tem os dois lados da moeda. É muito bacana você ter os 40 anos e ter um filho de 20. É legal você ter um filho de 20 aos 40 anos, mas a maioria dos casais estão optando por ter esse filho após os 30 anos. Então, estão ficando o que a gente chama também de pai-avô. Né? O pai mais velho, a mãe mais velha, mas isso é em nome de um planejamento, Ricardo. Eu acho que o casal hoje, tratando isso de um modo mais racional, você fala do emocional, o emocional traz muitos filhos ao mundo, muitas crianças, e nós temos um dado que demonstra isso. Mais de 100 mil crianças por ano são registradas também sem o nome do pai na certidão de nascimento. Então, a coisa da emoção, do envolvimento superficial, né, as relações líquidas que está na moda falar hoje, né, que você entra e sai da vida de uma pessoa com facilidade, o planejamento sai pela janela. Agora, você tendo a oportunidade de planejar, pelo menos 2 anos antes, se esse casal tem ali, né, uma estabilidade emocional junto, se tem essa situação definida que querem ficar junto, é acertar as contas. Sim. Como é que está a saúde financeira desse casal? Agora, né? Como em tudo, o limite para gastos é infinito, vamos dizer assim. Isso. Nesse contexto, é importante estabelecer um limite? Sim, isso, muito importante. Olha, eu tenho um limite orçamentário para gastar com meu filho, para gastar comigo, para gastar com o meu parceiro, minha parceira. Isso pode ser feito? É saudável que seja feito? Isso deve ser feito, né? Pouca gente consegue fazer, mas deve ser feito. Existe também dentro dessa pesquisa do INSPER, né, que aponta que os casais, as famílias, né, 30% da renda familiar é dedicada aos filhos.
Então, se eu for pensar que, de olho no cenário futuro, se eu for tomar a decisão de ter um filho, que hoje as famílias, né, precisam ali dedicar 30%, o ideal seria isso. Mas como as famílias não conseguem, hoje, Ricardo, a gente tem uma margem entre 5% e 15% da tua renda mensal, que é um valor seguro para se fazer uma reserva financeira para planejar um filho. Então, assim, claro, vão ter situações que você vai querer dar mais para o teu filho, dependendo da faixa etária. Agora, com a tecnologia, né, você tem ali os picos, os momentos mais críticos de gastos com o filho. Quais né? são? Pré-natal é super importante. Plano de saúde, dependendo da sua faixa, óbvio, econômica, da sua classe social. Mas eu vou ter um plano de saúde ou vou ter meu filho pelo SUS? Eu vou ter uma escola pública ou uma escola particular? Tudo isso eu preciso pensar. Se eu for fazer um plano de saúde, eu não posso engravidar e fazer o plano de saúde, porque eu preciso pensar numa carência na cobertura no momento do parto. Então, eu já vou ter esse gasto bem antes. No momento que essa criança nasce, eu tenho despesas com enxoval. Você sabe quantas fraldas uma criança usa no período ali até 2 anos e meio, 3 anos, que é o período que ela usa fralda? Em torno de 4.000 fraldas, Ricardo. Então, se você for olhar ali entre 70 centavos e R$3, que é a média de preço de uma fralda, é muito recomendável que faça um chá de fralda. Aliás, as pessoas estão trocando o chá de bebê pelo chá de fralda mesmo, pelo preço da fralda, né? Aí depois vem momento escolar, mensalidade, matrícula, atividades extracurriculares que esse filho vai depender, brinquedos, né, que é muito importante, que você, óbvio, que vai querer. Então, quando você fala do limite que a gente dedica ao filho, se eu for me planejar, esse limite precisa ir aumentando. Essas despesas, ao longo do tempo, vai aumentando. Mudam as despesas, porém, vão aumentando. E aí vem a fase escolar, vem a fase de um curso de línguas. Por quê? Porque se eu quiser que o meu filho seja competitivo no mercado, eu preciso investir nessa educação. Se ele quer ir para uma universidade federal, uma faculdade de ponta, eu preciso investir. E isso custa muito caro. Mas acaba saindo mais barato, porque a federal acaba é gratuita. saindo. Isso mesmo. Leonor, como a pessoa pode trabalhar o seu emocional, fazer um planejamento e qual o racional que ela deve utilizar para saber se ela está disposta a abrir mão de uma certa estabilidade emocional para ter um filho? Eu gostaria que você respondesse isso após o intervalo, pode ser? Pode. Já voltamos, fiquem com a gente. Quando uma vida atravessada pela Covid-19 é salva, é porque uma orquestra de profissionais de saúde, da portaria do hospital ao leito de UTI, deu o seu melhor. Na pandemia, estamos mais juntos do que nunca. Nem todas as batalhas estão ganhas, mas acordamos todo dia com a certeza de que cada gesto de colaboração faz a diferença para salvar vidas. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados, o Grupo ASA Anestesia oferece há 9 anos atendimento de excelência aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Serviço moderno, humanizado e com qualidade que conquistou reconhecimento de pacientes de instituições de saúde, como o Hospital Cacemes de Campo Grande, que conta com atendimento exclusivo do ASA. Entendemos que o profissional deve ser eficiente, ético, tecnicamente competente e atualizado cientificamente, mas também deve agir com carinho, doçura e compaixão, colocando-se no lugar do paciente em um momento de grande fragilidade. Estamos prontos para oferecer a melhor experiência em sua cirurgia. ASA, nossa especialidade é anestesia. Ter uma boa visão é sinônimo de independência e qualidade de vida. Em cada canto do estado, a MS Visão oferece atendimento especializado, proporcionando a você o que há de mais moderno e tecnológico, com consultas, exames e cirurgias, sem perder a essência de cuidar do que é mais importante: você. Esse é o nosso propósito: levar visão de qualidade para todos os sul-mato-grossenses. MS Visão, referência em oftalmologia em Mato Grosso do Sul. No dicionário, proximidade é estar próximo fisicamente. Mas estar perto é muito mais que isso. Um cafezinho? É ser a causa daquele sorriso sincero de quem está à nossa volta. É estar presente fisicamente, sim.
mas também de alma e coração. Em 2023, que a sua presença seja motivo de felicidade para todos aqueles que você ama. Porque estar perto é tudo isso e mais um pouco. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, hoje entrevistando a Leonor Corbucci, que é psicóloga, e a Leila Oliveira, que é economista, administradora. E o tema é planejamento, né, de uma gestação, planejamento do que nós vamos investir financeira e emocionalmente na criação e na educação de um filho. Leonor, o que é que deve entrar na conta para saber se o casal está disposto a abrir mão da sua estabilidade emocional para uma transformação enorme, que é a geração de um filho e a educação deste filho? Quando a gente pensa, né, em ter um filho, isso implica em mudanças. Então, nós vamos ter que nos adaptar à rotina, vamos ter que nos reorganizar, né? A gente escolhe alguém para dividir a nossa vida. Eu acho que a gente tem que pensar assim quando a gente tem um filho, né? Então, a gente está escolhendo uma pessoa para dividir a vida com a gente. Então, eu estou disposta realmente a abrir mão do meu sono, né? A abrir mão da minha carreira, a abrir mão da minha rotina para ter uma criança. Então, tudo isso tem que levar em consideração também, né? Até onde eu estou disposta a abrir mão das minhas vontades, né? Para estar com aquela criança, para ser responsável por aquela criança. Então, não é simplesmente assim, vou ter um filho, agora eu tenho um filho. Não, eu tenho, mas é uma responsabilidade muito grande que vem junto a isso. Então, a gente tem que ver até que ponto a gente está disposto ou não, né, a abrir mão da nossa vida, da nossa rotina, em prol da criança, né, na chegada de um bebê. E essa decisão é fácil? Não, não é fácil, né? A gente tem que se organizar, porque como a Leila falou, sempre que a gente se organiza para isso, tudo vai fluir, né? Mas a gente tem esse medo, né? Todo mundo tem o medo do novo. Eu não sei como que vai ser, né? A gravidez, a gente nunca passou por isso, né? As mulheres que não tiveram filho. Então, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser capaz? Será que eu vou ser uma boa mãe? Então, tudo isso, assim, faz parte, né? Esse cenário, né, é um cenário incerto. Ninguém passou por isso. Conversar mais abertamente sobre isso, fazer um debate mais aberto dentro da família, esclarecer como é realmente a realidade, né, da educação, da criação de um filho. Porque, de certa forma, isso é um pouco romantizado ainda, né? Principalmente aqui, em países latinos como o nosso. Não é verdade? Claro, claro. Então, a gente tem que falar também com a nossa família, né? Para colocar também, né, o que a gente quer, o que a gente não quer, porque a gente tem aquela pressão, a mulher tem que ter filho, né? Quando a gente casa, quando que nós vemos os filhos agora, né? Então já tem aquela pressão mesmo. Quando tem um, quando vem o irmãozinho. Então sempre tem. Então assim, a família também tem que estar atenta a isso, né? E respeitar o casal, né? Se eles querem ter um filho ou não, né? Porque essa escolha recai sobre os dois. Às vezes é o homem que não quer ter o filho, né? Não é a mulher, mas o homem escolhe não ter o filho, né? Não quer ter filho. Só que isso vai recair sobre os dois, né? Enquanto casal. Teve até um casal famoso aí que o homem não desejava ter um filho e acabaram o relacionamento. Terminando o casamento. Assumiu não querer ser pai, né? Isso Agora, é importante. Leila, é possível planejar uma vida profissional, uma vida familiar e a criação de filhos de forma equilibrada? Mais adiante, o diálogo aberto entre o casal tem papel importante nisso, até porque compartilhar a decisão, eu penso que pode ser uma grande estratégia para amenizar os impactos financeiros e emocionais, não? No aspecto financeiro, a gente vivia isso muito mais no passado, mas ainda existe. O casal, dentro do casal, um esconde despesas do outro. Ele faz uma compra no cartão ali, ele não mostra a fatura aqui. Viu? É comum. Então, por isso que a gente precisa... É verdade. A gente precisa ser cúmplice nisso também, porque depois isso vai dar um furo lá na frente. Né? Então, a sua primeira pergunta também, dá para planejar, dá para ter isso de forma equilibrada, planejar a carreira, ter um filho, isso é um sonho, né? De forma equilibrada, isso é um sonho. Porque a gente vai...
né? A gente vai se virando, a gente tem uma instabilidade muitas vezes econômica, tem fatores externos que não dependem de mim, da minha carreira. É um país super estável economicamente. Super estável. É um país tranquilo para você planejar um filho, eu diria, né? Se a gente for falar de economia aqui, né, Ricardo? Nós vamos falar isso em outros programas. Vamos, sim. Eu estou à disposição. Mas, enfim, a gente precisa, pelo menos, minimamente programar, minimamente planejar. Vamos ver como é que estão nossas contas? Isso. Nós estamos gastando mais do que ganhando? Recebemos, né? Sinal vermelho. Sim. Nós não podemos ter Não dá, filho né? agora. Eu tenho sobrando, então o que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer uma reserva, né? Eu vou, a partir dali, porque eu tomei a decisão de ter um filho, a partir dali eu vou fazer uma reserva financeira, né? De preferência escolher aí um fundo mais conservador, um fundo de renda fixa, mas com liquidez imediata, né? Não aceite promessas de muitos ganhos Olha, eu vou te contar que tá difícil risco. escolher a aplicação, hein? Tá difícil mesmo, Ricardo. Não é? Tá muito Tá difícil. difícil decidir qual investimento te dá rentabilidade e segurança ao liquidez, mesmo né? tempo. E liquidez, né? Então, assim, às vezes você vai abrir mão de uma rentabilidade em nome da liquidez, porque com criança não dá para brincar. Então, às vezes você vai ganhar menos, vai acumular menos, mas você tem que ter esse planejamento. Claro. E dentro da sua carreira, a gente costuma não ter, aliás, uma política muito inclusiva pós-parto para as mulheres. Algumas empresas, né, já no processo seletivo, né, Leonor, já te perguntam, você pretende ter filho nos próximos 2 anos? Isso. Então, isso é muito comum numa entrevista de emprego. Então, a mulher, por esse aspecto, ela já sofre, ela precisa ter essa escolha também profissional. Mas não dá para abrir mão, porque em contrapartida, outras empresas ou outros lugares, né, o setor acadêmico, por exemplo, hoje a mulher com uma licença maternidade, ela já pode alimentar o currículo Lattes como um período produtivo dela. Eu acho muito interessante isso. Muito mesmo. Então, ela pode colocar isso já como período produtivo. Então, a gente não pode desanimar. Por um lado, vai encontrar muitos fatores que vão te desanimar, né, ter um filho, mas eu costumo dizer, planeja um filho, não coloca um filho no mundo para que ele sofra. Isso não dá. E você fazer isso é um planejamento emocional também, porque guardar dinheiro é fácil. Mas guardar esse equilíbrio para... Não é tão fácil, mas é mais fácil do que manter esse equilíbrio no pós-parto, Ricardo. Eu acho que é... A taxa de natalidade no Brasil vem diminuindo ao longo dos anos. Sim. Você acredita que essa preocupação com os aspectos financeiros tem impactado nesse sentido? Só que é muito triste a gente ver que, por outro lado, não existe política pública de controle de natalidade. Não tem. Então, a maioria das crianças que estão nascendo são crianças que estão passando necessidades. Então, quem tem condição financeira, quem está lá na ponta daquela pirâmide que a gente falou, está tendo o privilégio de escolher ou não. Né? E quem está no outro lado dessa pirâmide não tem essa escolha. Então, a maioria dessas crianças que estão nascendo são crianças com necessidades, com carências, que irão para a escola pública, que irão para uma creche pública, não tem problema nenhum em ir para uma escola pública, desde que a contrapartida do Estado seja um serviço de qualidade. Porque senão ele não vai competir com o filho dessas outras classes nunca. Isso que é muito triste. É verdade, né? Você colocou um ponto importantíssimo, e até porque a gente percebe, né, uma incidência elevada de gravidez na adolescência, que tem impacto enorme na vida dessas adolescentes. Né? Do adolescente e do bebê, né? Porque pensa o bebê nascer numa família que não tem estrutura, assim, né? Não vai poder dar o suporte, não vai poder acolher. É uma menina, né? Uma criança, na verdade. Então, impacta também, assim, na criança diretamente. Enfim, esse é um tema um outro tema espetacular, mas né? E que nós precisamos abordar com maior frequência. A gente ajuda muito as pessoas a entenderem o contexto no qual uma gestação, no qual a criação de um filho nos colocará. Não é verdade? Muito obrigado pela presença de vocês aqui, Leonor. Foi de muita qualidade o que vocês trouxeram para a gente. Obrigada mesmo. Obrigado e obrigado a vocês que nos acompanham sempre aqui na TV MS Record. O nosso trabalho é levar informação de qualidade com profissionais altamente qualificados, porque assim a gente ajuda a melhorar
a vida de todo mundo. Um grande abraço, um grande dia a todos vocês.